Olá pessoal do Machado na TV, hoje eu estou ao lado do Jorge Henrique da Silva, sociólogo machadense. Vamos conhecer um pouquinho sobre a sua vida e a sua trajetória como sociólogo. Meu nome é Carlos e esse é o Machado na TV. Tudo bem, Jorge? Tudo bem. Como você está? Tudo jóia. Tudo bem? Demorou, mas estamos aqui fazendo entrevista. Pois é, eu estava à espera há muito tempo. Legal, olha, então aí. Tem aquela frase que diz que quem espera sempre alcança. Oh. Eu estou esperando, mas há muito tempo ficar rico e não consigo. O que será? Mas você já está adquirindo a riqueza do conhecimento. Isso é bom demais, né? Diz que é uma riqueza que só você tem e ninguém tira, né? 3 riquezas que são importantes: conhecimento, sua história e a história do seu povo. Que maravilha. É um tripé. É um tripé. Quer dizer, não tem como você viver sem esses 3 tripés. Querendo ou não, você acaba formando isso. Porque quem conhece... Peraí. Voltando, pessoal, porque quem conhece... Porque o conhecimento te leva a diferentes caminhos, a diferentes lugares, a diferentes épocas e momentos. Conhecer a si mesmo é a melhor coisa que você tem para a vida, para poder se sobressair diante de qualquer situação, de qualquer realidade, de qualquer problema. Explique, Jorge, a gente sempre costuma dizer assim, se não me engano, acho que, não sei se foi um filósofo grego, não sei se conheça-te a ti mesmo, ou se são sociólogos contemporâneos. Mas o que seria conhecer a ti mesmo? É isso mesmo. Sócrates, ele tinha muito essa coisa do conhecer a ti mesmo, né? Porque eu acho que o conhecimento sai da gente. E a gente conhecendo a gente mesmo, a gente vai saber o nosso potencial, a gente vai saber as nossas fraquezas, a gente vai saber aquilo que a gente é capaz. Então, conhecer a si mesmo é a razão de tudo. Você acha que se nós passarmos a conhecermos os nossos defeitos, as nossas qualidades, possivelmente o homem começaria a trilhar um caminho melhor? Eu creio que sim, porque quando você tem consciência e conhecimento de si mesmo, os horizontes se abrem. Aí você vai perceber tudo de qualidade que você tem, os defeitos que você tem, as perfeições que você tem, as imperfeições que você tem. Você vai fazer um parâmetro entre o negativo, o positivo, e o bem e o mal, e você vai poder reverter situações e fazer tudo de forma diferente, de forma melhor, mais agradável, para se estabelecer no mundo e na história. Aí entra a ideia da história, né? Se você conhece a si mesmo, você vai conhecer a história da sua origem, a história da sua família, a história da sua cidade, a história do seu país, a história do seu povo, a sua própria raiz. Aí então é que é importante. Você acha que no mundo atual, pegando esse século, a gente poderia trabalhar em vários séculos, né? Mas esse século atual, você acha que o homem, na sua opinião, ele tem tempo, ou ele está preocupado em conhecer a si mesmo? Eu acredito, não vou usar a palavra acho, porque o achismo também predomina hoje em dia. Então eu vou usar a palavra eu acredito. Eu acredito que as possibilidades hoje são muito grandes para tudo isso que a gente está falando. Mas, ao mesmo tempo que essas possibilidades é um instrumento, uma ferramenta, é uma condição, ela também é um regresso, porque a gente também se perde. Porque os tempos modernos, a gente sempre sonhou com ele, foi um avanço da humanidade, e nós chegamos a ele, mas ao mesmo tempo, nesse tempo moderno, super moderno, que é da atualidade, nós temos que parar um pouco de vez em quando, olhar lá para trás e falar assim, peraí, o moderno chegou, mas perdemos alguma coisa do passado que não deveria ter perdido. Então eu costumo dizer que nem tudo que foi antigo ou do passado, a gente não deve jogar no lixo. E nem tudo que é do presente, a gente não pode receber e acatar como fonte de soluções, porque é uma faca de 2 gumes, né? Serve para o bem, serve para o mal, serve para
promover a paz, como promover a guerra, né? Sim, sim. Serve para conhecimento, como também para a estupidez e a ignorância humana. Sim. Então, quer dizer, os tempos que a gente está vivendo, ele é um tempo assim muito relativo, tá? A gente fala muito hoje em dia da tecnologia, a gente fala da inteligência artificial, a gente fala dessa era de tudo pronto, em questão de segundo, informações muito rápidas. Tudo rápido. Tudo que a gente está tendo, a tecnologia super avançada, muito bom, mas também muito perigoso. Muito perigoso porque o homem, dentro da sua naturalidade, dentro da sua originalidade, ele está se perdendo nesse contexto. Parece... Aliás, muitos antropólogos, conheço muitos professores que trabalharam, que foram meus professores, que trabalharam comigo, a gente sempre discute uma coisa muito séria. Nós temos que fazer, já tivemos a Revolução Gloriosa, tivemos a Revolução Industrial, estamos tendo a Revolução Científica, nós precisamos agora ter a Revolução Humana, antropológica. Essa revolução é ela que vai colocar as coisas em ordem novamente, é ela que vai fazer o homem descobrir que ele é o centro do mundo, porque os pensadores do Renascimento colocou essa ideia de que o homem é o centro de tudo, e nós nos perdemos, nós temos que reencontrar esse ponto de novo. Então eu acho que essa revolução antropológica volta de novo, entrar para dentro de nós mesmos, cada ser humano olhar para dentro de si e falar, eu tenho muito que aprender, eu sou muito pequeno, eu tenho meus defeitos, tenho meus potenciais, minhas qualidades, e o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que saber o que fazer. É interessante, eu lembro de uma frase, pegando um trecho do Cazuza, em que ele diz assim, eu vejo o futuro repetindo o passado, né? É engraçado, quando ele diz, tipo assim, é como se os erros do passado continuassem no futuro. Você acha que isso está ocorrendo? Estamos repetindo os erros lá de trás? Ou você acha que a tecnologia, ela, digamos assim, ela tirou essa fase do passado e estamos vivendo uma nova era? Assim? Olha, eu gosto muito desses cantores que praticamente a gente considera como cantores proféticos, né? Você citou Cazuza, mas a gente pode citar Raul Seixas, a gente pode citar o Renato Russo e tantos outros. Sim. Então eu acho que eles viveram o tempo deles, que naquele momento do tempo deles eles já estavam vendo as coisas erradas, por isso que eles profetizavam os erros daquela época. Sim. Mas se hoje eles fossem vivos e tivessem que rever o que eles cantaram, o que eles cantavam há 20, 30 anos atrás, talvez eles iam falar assim, nós éramos felizes e não sabíamos. Porque, na verdade, o contexto das coisas acontece assim, para nós hoje está bom. Exato. Se você perguntar para um adolescente que mundo que ele vive, ele fala assim, maravilhoso. Porque ele enxerga só o hoje. Agora, para nós que já estamos com uma certa idade, eu não sou velho, nem você é velho, a gente vai falar, nossa, minha adolescência era melhor que a de agora. É sempre assim, a gente é sempre assim. E se eu perguntar para o meu pai ou para o meu avô, lógico, não são vivos mais, mas se eles fossem vivos, eu perguntasse para eles, eu falasse, na minha época era melhor do que a sua. Então, são questões de época. Sim. Então, quando eles cantavam aquilo naquela época, nós estamos pegando cantores, você citou Cazuza, e eu agora acrescentei o Raul e o Renato, eles pegaram o período de pós-ditadura. Isso para eles, o período da ditadura, que foi quase 20 anos, um pouco mais, foi um período sombrio para a história, não é? Então eles estavam contestando aquele passado. Mas se hoje eles fossem olhar para o passado recente, eles iriam dizer, nós estamos vivendo momentos de glória, momentos de oportunidade que nós não estamos sabendo como usá-los. Você comentou uma coisa interessante. O meu pai, por exemplo, quando ele comenta a infância dele, como a infância dos nossos pais, avós, foi uma infância complicada, difícil, era muito difícil, porém Essa altura da voz tá bom. Não, tá ótimo. A voz dele tá ótima, pessoal. Fique tranquilo, não, tá ótimo assim, tá ótimo. O meu pai me conta que na época dele tudo era mais difícil, né? Mas em nenhum momento eu vi ele dizendo assim que era uma época ruim, era difícil, mas parece que havia a infância. O pessoal de antigamente
não tinha recursos, eles eram criativos, eles faziam seus brinquedos e tudo mais, mas viviam momentos felizes e momentos complicados de trabalho, falta de dinheiro e tudo mais. É interessante a relação do jovem de hoje, que tem, entre aspas, quase tudo em mãos, principalmente no celular, e aquele jovem de antigamente que tinha que pegar pedaços de madeira e fazer o seu próprio brinquedo. Sim. Interessante. Então, mas aí você voltou na ideia do brinquedo da infância. Mas se você for pensar bem, a gente tinha uma vida mais difícil. Principalmente porque a gente estava saindo da zona rural, porque a gente morava, era muito zona rural na época. A gente já estava se familiarizando dentro do contexto urbano da cidade. Que também a cidade era uma cidade pequenininha, era tudo mais tranquilo. Sim. Mas que por conta de dinheiro, por conta de situação financeira complicada também, a gente tinha a vida nossa de pobre, às vezes até de aperto, necessidade básica, mas só que a gente sabia sobreviver. Está faltando isso, mas a gente contentava com aquilo. Não tem carne para o almoço nem para janta, mas já estava bom o arroz, o feijão, o ovo. A gente se contentava com tudo. Só quando a fome batia que era angustiante. Então a gente tinha essa possibilidade de... As pessoas eram mais solidárias, né? O sistema político, naquela época, ele tinha uma forma de assistência social também diferente de agora. Nós não tínhamos... ainda hoje eu postei uma coisa interessante. Hoje em dia tem a ideia da jovem, do adolescente, não poder trabalhar e só poder executar alguma coisa dentro do projeto de jovem aprendiz. Sim. Nós não tínhamos esse projeto. Naquela época, a nossa experiência de jovem aprendiz era pegar uma caixinha de picolé e vender no Porto Cemitério no dia 2 de novembro, ou sair de domingo com calor, sábado, com a caixinha de picolé vendendo para as ruas. A gente pegava um salgado, uma fruta, um salgado, uma quitanda na casa de alguma senhora quitandeira para vender e ganhar uns troquinhos. Pegava aquele troquinho, a gente ia no barzinho comprar o pão com salame para comer, para tomar tubaína. Tubaína faz tempo. E aquilo para a gente era uma felicidade. Sim. Além do engraxate, né? Além de colocar o engraxate nas costas. Engraxate. Encontrar um grupinho de amigos de diferentes bairros no centro da praça e oferecer para engraxar o sapato, ir embora para casa com aquele dinheirinho pouco, mas era um dinheirinho que dava para se divertir. A gente não abria mão do estudo, morria de medo dos professores, que eles eram bravos, e a gente... Estou ouvindo uma canção, é a tecnologia, aqui, pessoal. Vai dar uma pausa aqui. Essa quarta aí. Não, tranquilo. Eu esqueci de desligar, eu não gosto de... Não, isso quando o celular não faz aquele barulho complicado. Pior que não é ligação de família, de nada. Só deixar no avião aí tá bom. Spam. E aí o que acontece? A gente tinha poucos recursos, mas aquele pouco recurso chegava em casa, dava para o pai uma parcelinha X, a outra parcelinha a gente comprar nossas coisinhas. Nossas coisinhas eram o albinho de figurinha que a gente gostava de ter. Exatamente. Era, no caso, o sábado, domingo à tarde, que a gente ia comer pão com salame e tubaína. Gibi. A roupa a gente não preocupava muito, né? Costurava, a gente mandava uma calça para dormir, a gente não tinha vaidade. Sim. E a gente na escola a gente não gostava de estudar como hoje, né? Mas pelo menos a gente sabia que não era lei também, porque não tinha conselho tutelar, né? Mas a gente sabia que a escola era o único caminho que os pais poderiam dar para a gente de conforto. Sim. E a gente chegava na escola, tinha toda uma hierarquia, uma regra a cumprir, professores que podiam gritar, falar bravo com a gente, porque eram tratados como se fossem pais da gente. Tinha uma extensão, né? E a gente ouvia, respeitava, tinha aquele medo e a gente aprendia. A gente aprendia e muito, né? Eu costumo dizer que quem faz terceiro colegial hoje, perto do pessoal que estudava até a oitava série naquela época. Aliás, falando na oitava série, naquela época nem existia faculdade. Assim, faculdade era uma coisa muito rara para uma pequena camada da sociedade que tinha acesso à faculdade.
A gente que era pobre passava na faculdade só sonhava, um dia eu gostaria de estar aí. Então quem tirasse o terceiro, o ensino médio, que naquela época se chamava... Madureza? Madureza não, se chamava... Eu acho que ensino médio mesmo que se chamava, o ginasial, coisa assim. Então a gente tinha aquela coisa de oitava série, já era uma formação realizadora, sabia escrever, sabia fazer contas, sabia tudo. Então já estava empregado. Quem tinha o terceiro colegial, que era o segundo grau, né, lembrei agora, segundo grau, já podia trabalhar em banco, podia trabalhar em comércio, já era um homem pronto. Né? E aqueles que tinham sorte, que era de classe média alta, que tinha sorte de ir para a faculdade, ia fazer medicina, direito, enfim. Mas nós pobres, com o terceiro colegial, já estava bom. Ou então profissionalizante. Pegando o gancho de escolas, de estudo, gostaria de uma opinião sua. Qual a sua opinião a respeito das cotas, tanto para negros quanto para índios? Como é que você encara as cotas? Olha, eu acompanhei o processo do início das cotas quando eu estava fazendo faculdade, em 97. Na verdade, a ideia de cota surgiu após 1988, quando completou 100 anos da abolição, que houve já uma ideia de organização do movimento negro. E dentro dessa organização do movimento negro, que começou dentro da igreja, da pastoral afro, se espalhou por toda a sociedade. Né? Aí chegou, então, dentro das escolas, dentro das universidades, as organizações negras. E com isso veio a reivindicação por direito de cotas. Do meu ponto de vista, eu estudei sem cota. Tá? No meu tempo era cara e coragem. Né? A gente já era minoria dentro da faculdade e a gente não tinha esse privilégio de cota e nem de nota por Enem, porque também não existia o Enem. Então, eu acho que foi uma grande revolução, né, digna, como até uma dívida com a população negra, a ideia das cotas. Dentro desse contexto. Sim. Né, de dívida de uma história de 100 anos, 200, mais de 150 anos de escravidão que nós estamos vivenciando. Sim. Agora, dentro de um contexto assim de beneficiar o negro, que muitas vezes existe também esse conceito, né? Porque é negro, coitadinho, não tem chance, de diminuir a inteligência, a capacidade do negro, aí nesse sentido eu sou contra. Tá? Então eu acho que a cota ela tem que existir, ela tem que ser um benefício, sim, mas os negros têm que fazer por merecer, têm que ir para a escola, estudar de verdade. Eu falava isso para meus alunos, né? Eu dava aula para o ensino fundamental e ensino médio. Eu sempre digo para eles, vocês têm o direito dessa oportunidade de cotas, né, de entrar, para os alunos negros, de entrar na faculdade, mas não fique preso nas cotas, seja o melhor. Se o meu aluno branco tira 10, vocês têm que tirar 11, porque você tem que ser melhor do que ele. Não no sentido de disputa, não no sentido de querer ser superior, mas é porque a dificuldade do negro, ela é real. E se ela é real, quanto mais competente o negro for, melhor. Quer ser um jornalista? Seja um bom jornalista, melhor do que o branco. Quer ser um professor? Seja um bom professor, melhor do que o branco. Não no sentido, lembrando a ideia de que não no sentido de competição, mas no sentido de que se a história me ignorou meu povo, minha raça, então agora a gente vai provar que nós somos competentes. Sim, né? Sim. E competentes por naturalidade. Não porque a gente tem o privilégio de ter cota. Né? A cota é um prêmio. Ontem mesmo eu assisti o programa do Hulk lá. Sim, eu vi, rapaz. O jogo de 1 milhão ali. Sim. Eu até comentei, engraçado, rapaz está assumindo que ele é negro. Mas se ele fosse aqui, se ele não tivesse uma consciência de negritude, ele podia dizer que ele era branco. Porque aqui no Brasil, as pessoas, quando é mestiço, nem sempre se assume como negro, que é um problema. Quando a gente fala de consciência negra, que também está errado o termo, deveria ser consciência preta, a pessoa tem que ter consciência que se ele não é negro, se ele não é preto, ele é de origem. Aí ele tem que escolher.
dentro desse processo de origem, ele vai assumir a raça quanto negra ou quanto branca, vai depender da consciência, né? Então a gente tem que trabalhar na consciência negra essa perspectiva de que nós somos um povo mestiço e dentro desse misticismo nós temos que olhar para a nossa origem, que a palavra correta nem é negro, né? Nem preto, é afrodescendente. Aliás, eu quero tirar essa dúvida com você, porque uma vez eu fiz um vídeo bem curto onde eu disse assim, eu disse que eu sou negro, eu sou preto, sou afrodescendente, sou mais eu. Eu fiz um vídeo bem curtinho disso. Porque, sabe, Jorge, você também corrige, você entende muito mais do que eu, pelo que você ensina, sociologia, que é uma coisa maravilhosa. Mas a impressão que dá que antes falava-se negro, depois começou a falar afrodescendente, agora usa o termo preto, parece que querem rotular o negócio, parece que não há uma identificação. Por exemplo, branco é branco, asiático é asiático, índio é índio. Por que então essas três conotações com o negro? Porque é uma coisa só. Por exemplo, antigamente eu via, não, é negro, a raça negra, raça negra. Agora eu ouço muito o termo, não, preto. Eu não consigo entender a diferença. Então, mas a gente usa muito essa expressão preto porque os negro-americanos, eles não... Existe, a palavra negro não está dentro do contexto do dicionário americano, tá? Do inglês. Então, para nós, como a gente tem várias opções de definir uma palavra, então a gente utiliza também o negro. Sim. Mas o correto referente à população negra, assim como na África, seria preto. Tá? Povo preto porque é cor. Cor preta. Tá? Negro não é raça, entendeu? Então é mais do que no sentido de uma ideia de expressão de força de expressão, né? Eu sou preto. Os americanos são muito categóricos nisso. Isso é independente de ser negro através da pele, tá? Nem sempre através da pele. O negro americano, geralmente, eles são também de influência de mestiçagem também. Às vezes a mãe é branca, o pai que é negro, como Barack Obama, né? A mãe era branca, o pai era africano, né? Negro, preto, né, no caso. E tantos outros, vários artistas ali, então são todos assim, esse misticismo, essa mistura de raça. Mas eles sabem muito bem de que lado eles escolheram estar. Então, por isso, eles se assumem enquanto preto, né? O Barack Obama, quando ganhou, ele disse, nós podemos, ou seja, nós somos pretos, mas nós podemos ser presidente. Então, ele optou pela raça do pai, embora a mãe era branca. E esse rapaz de ontem também, brasileiro, por mérito nosso, mineiro, né? Até comentei com um amigo meu, além de ser um mestiço, que se assumiu enquanto preto, foi estudar em Harvard, que também é muito difícil, né? É uma coisa, para branco já é difícil, ainda mais para negro, né? E também ele trouxe um bom exemplo para a gente de que o nosso ensino, de modo especial aqui em Minas, ele é bom, né? Porque um cara que conseguiu estudar o ensino fundamental e médio na antiga escola agrícola, que depois virou instituto, e depois de fazer a faculdade em Harvard, então significa que ele é um cara, além de um negro inteligente, e na condição de pobre, esforçado, batalhador. Isso é legal falar. Então é isso que nunca se vitimou por ser negro, por ser mestiço, por ser pobre, porque às vezes também as pessoas usam como vítimas. Exatamente. Então eu acho que a gente tem que pegar as coisas sempre do lado positivo. E então essa questão, aproveitando já que nós estamos no mês de novembro, celebração da consciência negra, a gente tem que pensar isso, que a questão da consciência negra muitas vezes nem é para o branco. Nós não temos que conscientizar os brancos, que chamam o negro de macaco, isso e aquilo, que principalmente agora que nos últimos anos está muito mais forte essa expressão de macaco, gorila, enfim, essas coisas pejorativas que não deveriam ser feitas em relação a humanos com humanos. Mas a consciência negra, no meu ponto de vista, ela tem que conscientizar mais a população negra mesmo, para ele se autoaceitar, deixar de ser vítima, para ele se autovalorizar, para ele poder buscar energias e capacidade de estar ao nível do branco.
né? Lutar por aquilo que quer, né? Se igualar, não se sentir inferior, nem superior a ninguém. Então eu costumo dizer isso, a gente precisa, que o negro às vezes ele tem vergonha de ser negro. O negro às vezes ele tem vergonha da própria raça. A que se deve isso, na sua opinião? Isso deve por causa da história. Por causa da história. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque eu acho que o amor não tem cor, né? As pessoas namoram quem ele ama, se apaixonam por quem ele ama, e eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa mentalidade. Mas só que a gente percebe também que tem muitas pessoas, inclusive acontece isso muito no mundo artístico e do futebol. Dele se tornar uma pessoa de dinheiro e famoso e casar com branca porque ele está cheio de dinheiro. Ou seja, ele se permite que a branca usufrui do poder dele de influência financeira. Então, esse é o ponto aí, eu acho que é negativo, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Amor não tem cor, mas se fizer por conveniência, se namorar ou casar por conveniência, porque acha que o negro é feio, a negra é feia, ou então porque quer purificar a raça, e então vou casar com uma branca para ter um filhinho que não sofra como eu, porque vai ser mestiço, eu acho negativo. Então, isso também serve para a igreja, porque eu vivi na igreja um bom tempo. Tem muitos padres que depois se ordenam padre e esquecem que eram negros e acabam se tornando um padre. A gente brinca muito com esse termo jabuticaba, né? Preto por fora e branco por dentro. Então, existe pessoas assim, que às vezes é negro por fora, mas quer ser branco por dentro. É a negação da raça. Olha que interessante, você comentou uma coisa, eu lembro quando eu era criança, eu assisti um filme muito interessante, um filme americano baseado em fatos, infelizmente aquela guerra entre negros e brancos, principalmente nos Estados do Sul. Só que no filme mostrou que quem sofreu mais foram os mestiços. Por quê? Porque o mestiço, ele não era aceito pelo branco por ser descendente de negro, e o negro não aceitava por ele ser descendente do branco. Ele ficava no fogo cruzado, os negros e brancos lutando e os mestiços sofrendo dos dois lados. Olha que loucura, olha que paranoia. E eu, pegando o que você falou, outra coisa interessante é que tem épocas que eu ouvi o pessoal falar assim: pô, mas o cara negro está namorando com uma branca, pô, o cara é racista. Mas eu cheguei para, peraí, então vamos lá, então vamos fazer de conta que ele é racista mesmo, tá? Ele é racista, mas e a branca? Por que a branca não está namorando um branco? Então ela é racista também, na verdade, porque há casos, às vezes, vamos pegar uma pessoa que não tem assim, condições normais, porque já ouvi isso aí, sabe quando os jogos estão no ar assim? Eu pensei, mas peraí, não, tudo bem, vamos supor que o negro realmente é racista, que ele é racista, ele não quer saber de negra, que é branca. Mas se a branca está com ele, ela está no mesmo patamar, então ela não gosta da sua própria raça. É interessante. Mas existe sim. Existe o negro que é racista, nega a sua raça, como também existe os brancos que também negam a sua raça. Então o conflito, ele não é um conflito só de um lado, é dos dois lados. E agora, quando a pessoa é mestiça, às vezes até se torna um pouquinho mais complicado ainda, porque ele fica nos dois mundos, né? Dos dois mundos. Porque a gente tem que entender um pouco a história, porque nos Estados Unidos, hoje não, ainda existe isso, mas não é tão forte quanto era nos anos 60, talvez até os anos 80, 70, 80. Sim. E os negros viviam separados por guetos. Sim. Né? Então, existia um conflito imenso dentro das universidades, porque não podia se cruzar um preto com um branco. Sim. Talvez uma forma é uma forma de expressão racial mais coerente, quer dizer, guerra, pronto. Sim. Porque existe o racismo disfarçado, né? Eu te dou um tapinha nas costas, ou se eu gosto muito de você, meu neguinho. Esse aí é o tipo de racismo velado e não explícito, tá?
No Brasil, antigamente também, até aqui em Machado, pode ver os anais da história, existia a parte da Praça Antônio Carlos que ficava os brancos e no outro lado que ficavam os negros. Nós tínhamos a Liga Operária que era para os negros e o Centro Machadês que era para os brancos, que hoje é o Clube dos 30. Abastado, né? Você entendeu? Então, sempre houve separação, gueto, em relação a negros e brancos. E quando as coisas se tornaram iguais, entre aspas, né? A convivência se tornaram um pouco mais harmoniosa, de um poder transitar no mundo do outro, melhorou. Melhorou, mas de forma diferente, né? Não existe ainda aquela coisa de referência, inclusive para emprego, né? Se você manda um currículo com foto, a pessoa, lógico que vai escolher o branco bonitinho, em vez de ser um negro. Existe ainda esse racismo velado, né? Talvez antigamente era mais explícito, era melhor, porque já sabia, esse território não é meu, né? Então, enfim. E aí, então, hoje o racismo ele ficou um pouco nisso. E aí, com essa mistura do negro e do branco junto, também justifica-se o avanço e o aumento da mestiçagem, né? Que também é uma coisa da história do Brasil, por volta de 300, 400 anos de fundação do Brasil. Os portugueses que vieram para cá deixavam suas mulheres lá e acabavam aproveitando a situação, transformando as mulheres nossas negras como objeto de prazer sexual, e aí com isso gera o racismo, gera a proliferação racial, que depois alguns assumiam, se era um mestiço mais puxado para branco, como a Chiquinha Gonzaga, o pai aceitava, mas não queria dar liberdade à mãe e tantos outros, né? E a história ainda pecou ainda, porque tinha muitos outros grandes artistas renomados aí na história, aí, compositores, engenheiros, que também eram mestiços, que entrou para a história como se fossem brancos, né? E aí, então, mais uma vez, a raça negra foi negada na história, né? E aí, assim, então, a ideia de misticismo, de mistura de raça, às vezes também passa a ser uma negação, tá? E aí entra a ideia, então, dos filhos, de um casamento de pais e filhos brancos e negros, trabalhar com os filhos isso aí, olha, você é fruto de uma mistura, de uma mixigenação que a gente se chama, que você tem que entender como afrodescendente. Nós somos um povo afrodescendente, entendeu? Fazendo isso, formando a criança desse jeito, fica tudo mais tranquilo, a sociedade ganha com isso, tá? Não precisa desprezar o amor do branco nem da negra e vice-versa, mas o fruto que vai sair dali é uma nova geração, um novo povo. E isso tem que estar dentro da formação das escolas, dentro da formação da igreja, dentro da formação de qualquer lugar. A criança tem que crescer assim. E eu tenho sobrinhos brancos, porque minha irmã é casada com um rapaz branco, meu irmão é casado com uma mulher branca, e eu falo para eles, olha, vocês têm o privilégio de fazer parte de uma nova origem da nossa família, do nosso sangue, da nossa gente. Então eles vão crescer com a concepção de consciência negra e branca também. Os dois lados. Quando a gente fala consciência humana, né? Consciência humana. Eu acho que nós temos que acabar com esse negócio de consciência negra. A gente faz isso agora porque existe o conflito. Mas o ideal é a gente chegar um dia na história e falar, nós vamos ter o dia da consciência humana. Aí seria então o que nós acabamos de dizer, que os antropólogos falam, a revolução humana. Quando a revolução humana surgir, todos os humanos vão se sentir iguais. Não importa que seja chinês, japonês, né? Falando de preconceito, né? O meu amigo Robinho, ele ficou 5 anos no Japão, e ele me dizia que, por fato dele ser mestiço brasileiro com japonês, ele disse que era tratado como se fosse cachorro. Então, não é só um problema do Brasil, não é só um problema de América. É do mundo, né? É do mundo. A gente acaba... A gente sempre tem esse preconceito, como estamos no Brasil, a primeira coisa que vem é brancos e negros. E até pouco o índio também sofre muito. Mas se nós pararmos para fechar os olhos e pensar, veremos que é um problema no mundo inteiro. Os chineses com coreanos, chineses com japoneses, as tribos africanas que se matam, os tutsis com os tutsis tem outro grupo que se matam,
judeus e árabes, não acaba. Sim. Não acaba, cara. Então, quando a gente fala de consciência, nós usamos consciência negra, mas deveríamos então trabalhar no mundo inteiro a ideia da consciência humana. Isso. Quando a gente atingir esse auge aí, inclusive acabar também com a ideia de religiosidade, né? Porque esse conflito que está tendo na Israel, ele é tão antigo quanto a história, né? A gente está pensando que o conflito que é agora, que surgiu agora dia 7 de outubro. Não, isso é um conflito que existiu desde os tempos bíblicos, né? Já começou ali. E aí se agravou após a guerra em 1945, com a fundação do Estado de Israel, né? E aí fica aquela coisa de o judeu ser preferido de Deus, o povo escolhido de Deus, e os demais que são descendentes também de Abraão ficam jogados à margem. Aí fica aquele conflito por terras, por religião, por economia, e ainda entra todas essas coisas assim de não aceitação de origem étnica. Então o mundo precisa passar por uma transformação imensa na ideia de etnia, na ideia de humano. A humanidade precisa ser salva. A humanidade precisa ser salva. Frase maravilhosa. Ô, Jorge, já estamos terminando. Para a gente concluir, eu esqueci de fazer, eu sempre costumo fazer quando alguém tem um determinado curso assim, sempre esqueço. Mas, curiosidade, o que levou você a estudar sociologia? O que levou? Então, para você ver, quando eu morava aqui em Machado, quando eu era adolescente, o meu sonho era fazer faculdade. Eu acho que eu gostava muito de história. Então, o meu sonho era fazer história. Mas aquilo que eu te disse, se a gente passava em faculdade, era um mundo distante. A gente é pobre, estudava com dificuldade, tinha que trabalhar o dia todo, então eu falei, quem sabe um dia, né? Mas aí eu entrei na Pastoral da Juventude, né? Na década de 80, 85, 86. Então, estando junto na igreja, no movimento da igreja, me levou a uma vivência religiosa, uma militância religiosa, trabalhando com juventude. E aí depois eu conheci os irmãos de Paraguaçu e trabalhava com eles no setor, né, setor de Alfenas. E aí eles gostavam muito de mim, gostavam também da capacidade de liderança, né, não sendo prepotente, né. A gente tinha uma experiência de trabalho que aqui em Machado a gente fazia. E eles falaram, você podia ser irmão com a gente, você seria muito útil, né? Aí eu entrei na congregação dos irmãos aqui de Paraguaçu. Fui com a Marília, na Marília fiz meus estudos filosóficos e teológicos com os irmãos, nem era faculdade ainda, também não. E aí depois de determinado tempo eles deram a liberdade de a gente fazer faculdade, escolhe o curso que você queira fazer. Comecei a trabalhar com juventude, com criança carente. A gente podia escolher um curso dentro dessa área, né, que fosse retornar ao trabalho com juventude ou então com criança. Eu amava trabalhar com criança, né, com a juventude, e eu escolhi fazer serviço social. Eu fiz durante um ano serviço social na Unimar, na Universidade de Marília. Mas aquilo não estava bom. Eu falei, está faltando uma coisa. Por mais que eu goste de fazer isso, mas ainda não está dentro do contexto do meu sonho. Sim. E aí, então, eu ia fazer história. Como eu não... Aqui a gente tinha história aqui, né? E lá em Marília o leque era maior. Eu me apaixonei, como eu gostava também de militância política, das SEBs, as coisas assim, mais... O movimento da igreja mais assim, avançado. E eu escolhi, então, fazer sociologia. Aí eu passei na Unesp e fiz sociologia na Unesp. E depois que eu fiz sociologia na Unesp, aí eu também tinha saído dos irmãos, porque houve umas mudanças dentro da congregação, uma nova linha de trabalho que não me identifiquei e falei, eu prefiro sair porque está fora do meu projeto de vida que eu construí desde antes como pastoral. Aí eu saí, comecei a trabalhar lá em Marília com criança carente também, e fazendo faculdade. Terminei minha faculdade, fiz licenciatura, falei, agora eu preciso trabalhar. Marília é uma cidade grande, mas também a oportunidade de trabalho também é bem limitada. Então eu falei, bom,
Geralmente as pessoas que trabalham no interior de São Paulo, quando vai começar a trabalhar, eles procuram São Paulo, que as opções são maiores. Sim. Aí vai eu para São Paulo. Fui para São Paulo e lá comecei a trabalhar. Passei no concurso, fui trabalhar no estado. E trabalhando lá como sou professor de sociologia, eu fiz então uma pós-graduação em História. Né? Era o sonho de fazer História, não fiz a História, não falei, vou fazer uma pós-História. Aí eu fiz na PUC uma pós-graduação em História, durante 2 anos. E nisso dando aula de História, Sociologia. Fiz também uma licenciatura em Geografia, porque quando você termina uma graduação fica mais fácil para você vai eliminando, né? Fiz um curso de Geografia e fui trabalhando, dando aula de religião, porque como eu tinha formação religiosa dos irmãos, dava aula de religião também. Então eu tinha um leque de opção de aula, de escola que tinha, né? Cada ano a gente rodava a escola, que um bairro diferente. Então sempre trabalhando dentro desse contexto de educação, sempre voltado para os jovens, para o trabalho social. Então foi assim que tudo começou. Você dá aula hoje? Hoje, no momento eu estou dando aula, embora eu esteja afastado para fazer tratamento de saúde, mas eu sou professor, continuo professor, vou me aposentar como professor. E qual escola você está dando aula agora? Lá tem tem 2 cargos, né? Eu trabalho numa escola na Lapa, não, na Lapa não, lá em Pinheiros, e a outra ali perto do Liceu, ali no centro de São Paulo mesmo. Certo. Então são 2, um no centro e outro na periferia. Sim. Porque essa de Pinheiro fica próximo da USP e tal, mas a gente considera como periferia. Maravilha. E estamos aí. Sensacional. Faça de conta que você está diante de seus amigos, seus alunos, seus familiares. Fique à vontade para dar suas últimas palavras. Bom, eu acho que eu tenho mais que agradecer, né? Eu acho que todos os dias eu tenho um ato de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a todas as pessoas que Deus colocou na minha vida, que muito me ajudaram a ser quem eu sou. No modo especial, as pessoas com quem eu trabalhei, os meus alunos, que muitos deles até hoje eu tenho contato, não são mais alunos, são amigos. E a gratidão a todo o povo com quem eu trabalho, porque os resultados do meu trabalho deu resultado lá atrás. Esse trabalho me persegue porque não deixa eu mudar para ser outra pessoa, porque não tem como mudar, eu serei sempre eu mesmo. E o orgulho de ser negro, um orgulho muito grande de fazer o que eu faço. E enquanto tiver vida, enquanto tiver força, eu vou estar sempre na luta, na militância, na batalha por dias melhores, porque eu acredito que a gente não precisa mudar o mundo, a gente tem que mudar a gente mesmo e as pessoas com quem a gente encontra. Cada dia um, 2, e assim você vai juntando um coletivo, né? De repente se mudou muita gente. Então eu não acredito em mudança do mundo. Mudança humana. E nem na mudança da humanidade se não começar da gente, de dentro para fora. Né? Então eu acho que um pouco é isso. Como diz aquele pequeno trecho do Michael Jackson, ele diz assim: I started with the man and the mirror. Quer dizer, eu vou começar a mudar com aquele homem que está no espelho, que é ele próprio. Vou começar com ele próprio. Aquela frase é forte. Eu gosto muito do lema também dos Alcoólatras Anônimos, né? Qual que é? Hoje eu fiz a minha parte, amanhã é outro dia. Então, nosso projeto, nosso sonho, nossas esperanças, ela tem que ser dia após dia. Como dizia São Francisco de Assis também, né? A gente tem que construir a nossa igreja, que não é de pedra, né? Dia após dia. Então, eu acho que hoje a gente tem que construir alguma coisa, a gente dorme com hoje o que eu fiz hoje? Faz uma autoavaliação, uma bela reflexão do dia, e o outro dia amanhece de novo, faz um novo propósito. E assim a gente vai vivendo, cada dia. Maravilha. Bom? Olha,
Foi muito bom. Eu agradeço de coração. Obrigado pela essa entrevista. Obrigado. E vai demorar um pouquinho, porque como tem essas duas imagens, eu vou ver se dá para encaixar as duas imagens. Entendi. Se eu não conseguir, eu vou deixar essa que eu não estou vendo aqui, entendeu? Eu só olhei nessa. Tranquilo. Se eu não conseguir fazer essa mixagem das duas imagens, eu vou utilizar essa aqui que eu posto. Aí, mandando para você, mande para todos os seus amigos e alunos, viu? Valeu. Porque a história é longa, né? A gente tenta fazer um resumo de fatos importantes. Sim. Mas se eu pegar detalhes por detalhes, aí eu tinha que ficar a tarde inteira, a noite inteira. Eu tenho que ficar de olho no tempo, para que tenha alguém dizendo sozinho. Pessoal, foi uma entrevista muito legal, muito bacana. O Jorge aqui, sociólogo, e até a próxima. Posso fazer um outro? Pode. Eu também queria te agradecer, Carlos. Obrigado. Porque eu te admiro muito, eu sempre via falar de você, eu sempre tive vontade de conhecê-lo. Obrigado. E um certo dia eu te encontrei e falei, eu já sabia mais ou menos que era você através de foto na mídia, e eu fiz questão de te parar e te elogiar, porque eu acho você um batalhador. Não é fácil. Eu acho que Machado precisa realmente de uma pessoa igual você, que está preocupado com a nossa gente, com o nosso povo, com a nossa cidade, com as nossas coisas. E o interessante de tudo é que você usa poucos recursos para isso. Exato. Precisaria até de mais apoio. Eu acho que você tinha que ser um ícone da cidade, porque você faz um trabalho muito bom e precisa de mais gente para fazer esse trabalho. Legal, porque nós temos casas antigas que nós estamos perdendo, né? Não existe nada tombado nessa cidade, é muito triste. Nós temos personalidades importantes dentro da cidade que precisam ser resgatadas. Nós não sabemos ainda a história deles, você está trazendo alguns agora. Nós temos coisas assim que nós temos que preservar para o futuro, que se todo mundo não se despertar para que essas coisas permaneçam, mas de forma coerente e legal, nós vamos perder, lamentavelmente. E a gente tem que ter gente como você. Obrigado. Seu trabalho, sua dedicação, seu amor pela cidade, seu amor pela população machadense é digno de honra, de tirar o chapéu. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Tá? Eu agradeço. Eu nunca fiz questão de dar entrevista em rádio, nunca fiz questão de dar entrevista em jornal, mas quando você me chamou, eu vou sim, com muito prazer. Opa, legal. E você aí que... Você sabe do que eu estou falando. Você que não me dá entrevista, por favor, venha. Meio compensa. É legal. Vale a pena. Pessoal, depois desse maravilhoso elogio, muito obrigado, aceito com toda humildade, eu me despeço e próxima entrevista, vamos ver quem vai ser. E eu vou desligar aqui porque o celular está estourando ali o tempo. Eu já passei uma saia justa, quando eu entrevistei a banda Restauros, eu estava conversando com você, quando o óleo estava desligado, aí eu tive que voltar, conseguimos terminar, entendeu? Valeu, pessoal, Machado da TV. Temos aqui um novo intelectual para fazer Machado mudar, para fazer Machado acordar, para fazer Machado diferente. Obrigado, muito obrigado mesmo. Valeu, Jorge.